Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. E estamos também nas redes sociais. Você nos vê por imagens no Facebook, no Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Sexta-feira, é tradição por aqui, programa dedicado para falar da segurança pública no estado de São Paulo, sempre com a parceria da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado, é a FERMESP. E para essa nossa conversa de hoje, para tratar desses assuntos que tanto interessam e que são caros aqui para a nossa audiência, para a nossa população, eu apresento o capitão PM Flávio Sucaites. Tudo bem, capitão? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro, telespectadores, os ouvintes. É um prazer estar aqui nesse programa, poder aí compartilhar com todo mundo as informações, né, representar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Eu trago aqui também para a nossa conversa aqui o primeiro-tenente André de Carvalho Pérez. Tanto o capitão Sucaites quanto o tenente Pérez, ambos são do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Boa tarde, tenente Pérez. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. É um prazer estar fazendo parte aí desse programa e aos telespectadores também. Boa tarde. Muito obrigado. Vamos aqui, então, começar o nosso assunto relacionado com o meio ambiente. O Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo é a unidade da Polícia Militar responsável pela aplicação da legislação ambiental do Estado e é órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Fiscaliza crimes como caça, pesca de animais silvestres, os armamentos utilizados para tal, também a retirada ilegal de madeira, palmito, supressão de Mata Atlântica, soltura de balões de fogo, entre outras práticas e entre outras questões. Tenente ou capitão Sucaites, como é que tem início a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo? Em que momento ela surge? Em que há a necessidade desse trabalho voltado para o meio ambiente por parte de vocês, policiais militares? Bem, o início, né, da Polícia Militar Ambiental vem em 1949. O então tenente Odilon, né, Odilon Espínola Neto, ele recebe a missão para criar um grupo, né, de fiscalização ambiental. E já em 71, né, esse grupo, aí, esse órgão, ele passa a ser denominado Policiamento de Recursos Naturais, e em 75, Policiamento de Florestal e de Mananciais. E aí, em 76, a gente tem, né, a primeira cisão do que era o 1º Batalhão, passa então a criar o 2º Batalhão Ambiental. Em 86 e 89, criam-se o 3º e o 4º Batalhões Ambientais, né? E em 2001 ocorre uma adequação pelas necessidades e a gente passa a se denominar policiamento ambiental, né? Então, hoje, nós temos aí o Grande Comando, que a gente chama de CPAMB, e mais 4 batalhões de Polícia Militar Ambiental. O 1º batalhão é localizado na capital, o 2º na cidade de Birigui, o 3º no Guarujá e o 4º em São José do Rio Preto. Então, nós estamos falando do 1º Batalhão, né, ao qual vocês pertencem, né, e que fica aqui na capital, exatamente onde, capitão? O 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ele fica na Casa Verde, tá? E ele é dividido em 7 companhias, né? A primeira companhia, Zona Norte de São Paulo, Guarulhos, enfim, os municípios ali ao redor, Barueri. A segunda companhia, da qual eu sou o comandante, Zona Sul de São Paulo, aqui no Jabaquara, e aí ela faz toda a BCD, MRR, vamos até Cotia, Juquitiba, passando por toda a Zona Sul de São Paulo. Aí a 3ª companhia Sorocaba em região, a 4ª companhia Campinas em região, a 5ª companhia Zona Leste vai até Mogi, né, e todas as cidades em volta, a 6ª companhia Itapetininga em região e a 7ª companhia Rio Claro e região.
resumidamente, né, essa é a estrutura do 1º Batalhão Ambiental, aí, uma grande área, aí, uma grande responsabilidade que a gente tem. Dá para perceber, inicialmente era só um batalhão, você destacou aí as cisões que foram ocorrendo e os outros que foram surgindo a partir dessas cisões até o 4º Batalhão. É uma necessidade, realmente é o que essa evolução demonstra, essa necessidade, né? Se a gente olhar, né, para o meio ambiente, né, os olhos do meio ambiente ele passam a ser realmente voltados na década de 70, né, com um congresso que a ONU teve, e ali surgem palavras como desenvolvimento sustentável, enfim. E aí, de lá para cá, a gente passa a ter uma visão mais protecionista do meio ambiente, não apenas a utilitarista, né? Os fins justificam os meios, né? E aí a fiscalização ela não pode deixar de acompanhar essa evolução. Então, há necessidade, né? Um batalhão só para todo o estado? Não, então há necessidade de mais um. A dois não está suprindo. Então, vai dividido. Então, a fiscalização ela não pode deixar de acompanhar essa evolução. A evolução da proteção do meio ambiente e, obviamente, também, né, o crime ele também evolui, né? Então, a gente tem que acompanhar, tem que estudar para conseguir combater e preservar o meio ambiente. Tenente Pérez, o que acontece exatamente em 1949? Porque o capitão destacou aqui o surgimento do 1º Batalhão, né, em 71, não é isso? Não sei se eu guardei aqui a informação. Bom, o que acontece lá atrás, em 49? A necessidade da força policial no meio natural devido a ingresso não autorizado em parques urbanos, parques de unidade de conservação. Aí essa necessidade surgiu até com a questão do crime, que acaba o criminoso próximo de área natural, é necessário também um policiamento reforçado e atuante no meio natural também. Não apenas a questão exclusivamente, né, de fiscalização ambiental, mas o policial militar no meio natural, né, também. Eu destaquei aqui na nossa abertura, aqui na leitura da nossa nota, fiscalização de crimes como caça, pesca de animais silvestres, retirada ilegal de madeira, mas qual é o crime prevalente no estado de São Paulo, o crime ambiental mais prevalente e aquele que é mais desafiador assim na fiscalização? A gente tem uma subcultura oriunda de criação de animais silvestres, né? E como se fosse um pet, né? E esse problema do tráfico de animais é um terceiro maior movimentação de recursos, né, no mundo em relação a crimes, né? Então, pega pesado essa ideia do tráfico de animais e nós agimos fortemente também com esse viés de combate a esse tipo de crime. E a exploração de madeira, que acaba desaguando no estado de São Paulo uma grande quantidade de comércio irregular, e a gente tem o dever funcional de estar controlando e fiscalizando, né? E o que nos afeta especificamente na companhia que nós fazemos parte é a questão de loteamento irregular e a degradação ambiental com fins de exploração imobiliária. Tenente, esses crimes eles são no geral no estado de São Paulo os mais prevalentes ou tem aqueles que acontecem mais nas áreas do interior, mais nas áreas litorâneas, mais nas áreas urbanizadas, na capital, Grande São Paulo? A fragmentação do nosso poder de polícia ambiental, né, em batalhões, você consegue definir até o estilo de cada batalhão com a maior quantidade de desvio, de degradação que ali acontece. Por exemplo, a fiscalização no que tange a exploração de cana-de-açúcar, por exemplo, o furto de gado, a questão da utilização ou furto de equipamentos agrícolas e defensivos agrícolas que custam muito caro. Então, isso afeta a população rural também, né? Então, na questão rural, existe também a necessidade de patrulhamento rural, que nós também fazemos, né? Capitão Sucaites, desde quando você está na Polícia Militar? Já começou direto na ambiental? Como é que começa a sua história com a PM?
Não, eu entrei na Polícia Militar em 18 de fevereiro de 2002. E aí me formei, né, aspirante a oficial, e em 2007 eu chego na Ambiental. Eu trabalhava no policiamento de área, né, antes disso, aqui na capital. E em 2007, em setembro de 2007, eu sou classificado no 3º Batalhão Ambiental, no Litoral, onde eu servi com muito orgulho na Companhia da Cidade de Registro, né, e região. Fui comandante do pelotão de Iguape, Cananéia, né, toda aquela Jacupiranga, enfim. E em 2009, né, por um pedido meu, né, eu volto para a capital. E aí é onde eu sempre servi também na parte operacional. Comandei o pelotão da Zona Leste, Zona Norte, Itapecerica, até eu ser promovido a capitão em 2017. E aí eu estou comandando a 2ª companhia aqui com uma missão árdua aqui, né? Porque a gente fala em crime ambiental, na capital, algumas pessoas não conseguem enxergar, né? Ah, mas na cidade, né? Como o Tenente Pérez citou, a gente tem um grave problema de loteamento clandestino, de invasões em áreas de mananciais, e a gente está com um grupo aí de policiamento bacana para enfrentar tudo isso daí. O Tenente Coronel Rodrigo dos Santos assumiu o batalhão essa semana, está bem engajado nisso daí, está com essa missão na qual nós estamos cumprindo, e vamos conversar bastante durante o programa. Capitão, porque muita gente tem a impressão de que nas áreas mais urbanizadas, onde você tem menos aquela paisagem natural, onde você vê menos o ambiente natural, nesses locais ocorrem menos crimes ambientais. Por que as pessoas têm essa visão? Não é bem isso. Tem a questão do lixo. A questão do lixo você coloca ali na sua porta, você está lidando com o meio ambiente. Já começa por aí, né? Então, na verdade, a gente tem um trabalho bacana de educação ambiental, né? Não adianta a gente só punir, a gente tenta orientar as pessoas, adolescentes, crianças. Esse é um trabalho bacana que a gente faz. Por quê? Para tirar realmente essa visão, né? Ah, não, a cidade, né? O que a Polícia Militar Ambiental faz na cidade, né? Aquele chamado patrulhamento rural, onde tem. Algumas pessoas não sabem, né? Mas temos áreas rurais dentro da cidade de São Paulo. Sim, lá no final da Zona Sul, enfim, acho que é o maior exemplo, né? Parelheiros, toda aquela região. Isso, e principalmente as represas, né? Região dos mananciais, né? A gente viveu aí, alguns anos atrás, uma grave crise hídrica, né? Com racionamento de água, né? As pessoas sentiram, então, realmente o que você causar o dano ao meio ambiente, né? As consequências que tudo isso daí traz. Então, o policiamento ambiental está focado nisso daí. Então, a gente tem um trabalho muito importante dentro da cidade, né? Obviamente, você citou a parte do lixo, enfim, as prefeituras também são responsáveis por tudo isso daí, né? É um trabalho em conjunto, na verdade, né? Os mananciais lá na Zona Sul e aqui na outra ponta, na Zona Norte, a Serra da Cantareira, enfim, todo esse cinturão verde aqui no nosso entorno, né? Exatamente, né? Nós temos aí as grandes áreas de mananciais, são estabelecidas por lei, né? A Bires, agora a Piranga, temos ali na Zona Norte também o sistema Cantareira. Enfim, nós temos que cuidar bastante, porque se a gente não cuidar, uma hora a água vai acabar, pelo menos a água potável, né? Água potável. E aí não vai prejudicar só quem está invadindo lá, vai prejudicar quem está na outra ponta, porque aí também não vai chegar a água. Então, nós temos que cuidar agora disso daí. Tenente Pérez, como é que você chega na Polícia Militar? Ou como é que você chega na Polícia Ambiental? Diretamente ou você passa por outros locais na instituição? A minha carreira começou em dezembro de 2000, como soldado, e servi no policiamento territorial, né, para cuidar de questões de atendimento 90, até 2011, onde eu galguei o posto de aluno-sargento, né? Foi a graduação de aluno-sargento. Fui de soldado, cabo, aluno-sargento, aí eu passei para a academia em 2011, saí em 2014, fiquei no policiamento como comandante de policiamento, comandante de força tática, até outubro de 17. Aí, de outubro de 17, tive a grata satisfação de compor o policiamento ambiental no 1º Batalhão Ambiental,
Em outubro de 17 já, junto com o Capitão Sucate, né? Então nós já estamos há alguns anos trabalhando em conjunto, né? E estou aqui auxiliando o comandante, comandando o pelotão do ABC, onde eu estou lotado ultimamente, as cidades do ABC. Então, diferentemente do capitão Sucaites, que já chegou oficial, você era praça, começou soldado, sargento, fez escola de sargentos e foi para a academia e se tornou oficial, hoje primeiro-tenente. Isso, exatamente. Agora, voltando a falar da questão aqui dos nossos entornos, né? Quanto hoje, tenente, nós temos de Mata Atlântica preservada no estado de São Paulo ou aqui na capital? Quais são os números? Nós temos... O que tem a estimativa, o que tem a pesquisa mesmo? Não, nós temos áreas que são unidades de conservação. Essas unidades de conservação, nós temos, por exemplo, né, o corredor da Mata Atlântica, que vai... o maior resquício de Mata Atlântica está com a gente, está com São Paulo, né? Que dentro do Parque Estadual Serra do Mar, que é dividido em núcleos. Esses núcleos têm gestores e é de proteção integral. Fora desse parque, que é um dos maiores, pega boa parte da faixa de serra e tudo mais, que inclusive afeta o ABC, onde eu comando, né? Nessas unidades, para se ingressar nessas unidades, é necessário autorização, é necessário entrar no site, é necessário agendar. Qualquer ação lá dentro, humana, precisa ter controle, justamente por causa da fauna que ali tem. Nós temos onça pintada, nós temos a sussuarana, nós temos anta, nós temos animais de grande porte que sobrevivem e são endógenos da Mata Atlântica. Às vezes a pessoa, quando fala em floresta, imagina só a Amazônia, né? Aquelas árvores gigantescas, a gente fala de subbosque, que dá para você caminhar toda com água suficiente, né? Ali, com grande volume de água, e enquanto que a nossa Mata Atlântica é uma mata também úmida, mas muito mais truncada de se andar. Então, qualquer ação humana ali já afeta todo um conjunto e um ciclo de vida que ali tem. E nós temos em São Paulo grande faixa da Mata Atlântica que está crescendo, como muitas pessoas acham, não, está desmatando e está acabando. Graças à ação empenhada de vários órgãos, essa quantidade vem crescendo, em vez de estar diminuindo. Só em estagnar já seria um sucesso, né? Mas nós estamos conseguindo ter ganho ambiental, inclusive na região próxima a grandes metrópoles. Isso é feito através de laminação, esse dado mais quantitativo, ele sofre variações porque é feito um monitoramento via satélite semanal, quase diário, acredito. Diário tem sido feito essa laminação para ver os ganhos que nós estamos tendo em São Paulo. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Sempre às sextas por aqui, essa conversa sobre a segurança pública em todo o Estado, com os nossos amigos policiais militares. Hoje estamos falando sobre o comando da Polícia Ambiental do Estado, os nossos colegas do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, o capitão Sucaites e também o tenente Pérez. Capitão Sucaites, quais são os parques estaduais de São Paulo? Bem, só aqui na região da capital, né, nós temos diversos tipos de parques. Então, nós temos os parques municipais e os parques estaduais, né, que são chamadas unidades de conservação. Vamos falar um pouco aqui sobre a área que a gente está. Nós temos o Parque Estadual Serra do Mar. O Parque Estadual Serra do Mar ele é dividido em núcleos. Então, nós temos aqui o núcleo Itutinga-Pilões, ele fica localizado na região aqui de Santo André, né? Pega um pouco também da parte de Paranapiacaba. Nós temos o núcleo do Curucutu, que ele é localizado ali em Parelheiros, né? Como o próprio Mauro aí citou. E temos também o núcleo que fica na região de Juquitiba, naquele lado. É uma grande faixa de Mata Atlântica, né? Como foi citada aí, né? A Mata Atlântica e tudo mais, a grande faixa preservada. Por quê? O que o Estado percebeu, né? O Estado, eu digo,
né, como a União, os estados e os municípios. Eles perceberam... O Estado maior, né? O Estado brasileiro. Isso. O que percebeu, né? Percebeu que para preservar, né, é necessário criar áreas protegidas. Isso daí foi incluído lá pelo nosso constituinte, quando a gente elaborou a Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal de 88, ela São as uma APAs, né? Áreas de proteção ambiental. Isso, né? Lá ela inova, né? É a primeira Constituição nossa, dentre várias que nós tivemos, que tem um capítulo exclusivo para o meio ambiente. No seu artigo 225, coloca lá, então, que há necessidade de se criar áreas especialmente protegidas, né? A gente chama de unidades de conservação, porque ela vem depois de uma lei federal, né? Que a gente chama de lei, que é o do Sistema de Unidades de Conservação. Então, por que fica mais fácil? Porque você consegue fazer a gestão dessas áreas. Entendeu? Então, a gente consegue preservar. Então, a Cantareira, como foi citado, existe o Parque da Cantareira. A gente tem as áreas delimitadas, a gente tem um gestor lá, a gente tem planos de governo, planos de policiamento para aquelas áreas. Né? Hoje nós temos a DGEM, né, que é aquela jornada extraordinária da PM, que o PM, no seu horário de folga, ele presta serviço para o próprio Estado e recebe isso daí como se fosse, entre aspas, uma hora extra. Ele está amparado juridicamente, né? Ele está fardado, ele está com uma viatura, ele tem a DGEM, parques urbanos, e temos a DGEM, unidades de conservação. Então, isso é importante, essas unidades. Então, o Parque da Cantareira, Parque Estadual Serra do Mar, nós temos o Chácara Baronesa ali na cidade de São Bernardo, limite com a cidade de Santo André. Nós temos as APAs, né, que são áreas, são unidades de conservação, que são as APAs municipais, a APA Bororé, a APA Itaim, nós temos o Parque do Carmo. Então, nós temos diversos parques. Eu estou aqui hoje lotado em uma unidade de conservação, que é o Fontes do Ipiranga, que ele engloba, para o pessoal conhecer, o Jardim Botânico, o Parque do Estado, o famoso Parque do Estado da cidade de São Paulo. Então, nós estamos dentro de uma unidade de conservação. Isso é importante porque a própria Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela tem um crime específico para a unidade de conservação. Então, com a inovação lá da Constituição, a gente consegue preservar essas áreas. Agora, Tenente Pérez, uma situação que a gente observa agora, eu vou até falar a respeito aqui, os bombeiros paulistas atendem mais de 40 mil ocorrências de fogo em áreas de vegetação por ano. Mais da metade dos casos ocorre entre junho e agosto, ou seja, está para começar, a gente já está, semana que vem já é junho. O clima seco favorece os incêndios, porém, os balões são os maiores vilões de tudo isso, porque são objetos sem controle e geralmente caem acesos. Tenente, soltar balão é crime. Como é que tem sido, com o passar do tempo, a conscientização em relação a isso? Vocês enfrentam muito ainda o problema de... a gente vê todos os anos grandes incêndios em áreas florestais. Como é que dá para lidar com toda essa problemática? O soltar balões, novamente, vem dentro de uma subcultura muito forte. Assim como rinha de galo, por exemplo. É algo muito forte, né? Chega ao ponto de ter organização criminosa, porque soltar balão é crime. Confeccionar, fabricar balão é crime. Então, a pessoa que vai, por às vezes, achando que é um esporte, achando que é uma cultura, não é uma cultura, é uma subcultura. A questão do balão, tudo que sobe, tudo que vai entrar no ar, ele tem que entender que existe tem aviões que passam ali, tem helicópteros que passam por ali. Tem um tráfego aéreo com linhas que não são visíveis. E quando você solta qualquer coisa que entra nesse ambiente, assim como drones, assim como qualquer coisa que entre nesse espaço, é um risco à vida humana. Só em subir, só em estar existindo nesse ambiente, sem autorização, sem controle. Nós temos uma carreira que é o controlador de tráfego aéreo, que é uma carreira, inclusive, militar, né, da Força Aérea, porque é algo muito sério, Tem gente presa por soltar balões? Com certeza. No flagrante, aquele que
estiver soltando e quem estiver junto, e os carros que estiverem próximos com o produto dentro vai ser apreendido também, vai ser conduzido e vai sofrer 3 processos. Pode sofrer 3 processos, ou melhor, 3 esferas, né, de processo, que é a administrativa, que aí compete a nós o iniciar e tudo mais com autuação, chegando a R$10 mil a autuação, podendo começar por R$10 mil, né? Para o cara que for pego com essas questões de balão, e evoluindo, né, para a questão de prisão em flagrante, condução à delegacia, sofrer um processo criminal, e se do balão aconteceu algum dano ao patrimônio de alguém, questão civil também, um processo civil em cima do cidadão aí que está se divertindo, né, com essa prática. Capitão, até pelo histórico de trabalho de vocês, ano a ano, em relação à questão dos balões, especialmente nessa época, vocês devem ter informações de onde esses locais, quais são os locais onde as pessoas se reúnem para soltar balões, enfim, já deve ter um trabalho todo em cima disso pela experiência da Polícia Militar. Ou é difícil fazer a fiscalização porque a cada momento eles trocam, vão para outros lugares justamente para driblar a polícia? Olha, a atividade de policiamento contra balões, ela é dividida em 2 partes. Então, a primeira parte são aquelas fiscalizações em fábricas de balões, onde eles acabam fabricando, né, todos aqueles balões, eles armazenam os fogos de artifício, enfim, todo o material que eles irão utilizar na soltura. A soltura é a segunda parte. Então, a gente divide, né, o nosso trabalho de polícia nessas 2 partes. Uma, a gente vai verificar essas fábricas de balões, e a outra, a gente vai verificar os locais de soltura, né, que é um perigo. É um perigo. O pessoal, às vezes, vai para assistir. A gente tem aí nas redes sociais inúmeros vídeos de acidentes, né, de balões que acabam não conseguindo subir, e acabam os fogos estourando tudo ali embaixo, ali, às vezes atingindo pessoas. Então, isso daí é um perigo. Às vezes o pessoal não sabe o perigo que está correndo indo assistir esses criminosos, né, soltarem esses balões. A tecnologia tem facilitado, capitão Sucaites, nessa fiscalização, por exemplo, o uso de drones para tentar chegar nesses locais de soltura? Sim, hoje o Comando de Policiamento Ambiental ele trabalha com os drones. Então, a gente tem, né, o drone ele acaba facilitando a gente, até por conta da geografia da nossa cidade e de outras cidades no entorno. Então, o drone ele acaba facilitando para a gente verificar. Geralmente, esses locais de soltura são em descampados, né, porque eles precisam de espaço. Então, a gente vai monitorando, a gente vai mapeando, né, e quando a gente não consegue utilizar o helicóptero, a gente utiliza o drone. Então, a gente vai, né, fazendo o cerco, utilizando a inteligência e a tecnologia aliado ao trabalho de policiamento. Isso daí é a ferramenta, né, são os ingredientes para o sucesso nas operações. Eu tinha perguntado, capitão, se tem gente presa por soltar balões. Qual é a pena para quem solta balões? Quanto tempo de cadeia? Segundo a nossa lei de crimes ambientais, né, a Lei Federal 9.605, a pena para quem fabrica, solta, vende ou transporta balões é detenção de 1 a 3 anos, ou multa ou ambas, né, de forma acumulada. Tá? É um crime que a pessoa vai presa, sim, é conduzida à delegacia, a autoridade policial analisa, ratifica e a pessoa fica presa, sim, por cometer esse ato criminoso. A gente gosta de ressaltar o perigo aqui, não só das queimadas, mas o perigo de um avião cair por conta de um balão. Como a gente já conversou no começo do programa, eu já estou um tempo aqui no ambiental, então a gente tem uma experiência. O pessoal fazia balão aí de 10 metros, 15 metros. A gente está verificando hoje balões de 50 metros de altura. Então, eu fui numa palestra onde engenheiros aí da aviação civil explicaram para a gente que não é se um balão pode derrubar um avião, mas quando ele vai derrubar um avião, se um dia se chocar. Eles mostraram lá, através de cálculos de um físico, que o estrago é iminente, né? Se chocar, o avião não consegue se sustentar e vai cair por conta desse balão.
É uma questão cultural, né? Como vocês já destacaram aqui, né, capitão? Isso é comum, soltura de balão é comum em outros lugares do mundo? A gente tem notícia, né, no Chile, no México, né, mas a gente, eu particularmente não tenho um estudo da legislação daquele lugar. Né? Hoje em dia a gente tem muita coisa, né? O criminoso ele fala, não, lá no México é uma arte, lá pode, enfim. O que eu sei no Brasil é proibido, né? É perigoso e é crime. É isso que a gente tenta passar, principalmente nas educações ambientais, em colégios, em escolas, dizendo, olha, é crime. É um criminoso. E nos países onde existe legislação proibindo e tratando essa questão como crime, a polícia militar desses países troca informações, tem intercâmbio para tratar de justamente entender melhor o que acontece, a realidade de cada país, para lidar melhor com a situação? O que existe é um intercâmbio, por exemplo, né? As passagens aéreas em um passado não muito recente, elas sofreram um aumento, né? Um aumento no valor, porque o céu, vamos colocar entre aspas, né? O céu do Brasil, vamos delimitar, ele foi rebaixado por conta da quantidade de balões que estavam se soltando aqui. Nós tivemos casos de empresas aéreas que não querem mais fazer voos para o Brasil por conta do perigo que os balões estão trazendo. Então, o consumidor, o mesmo consumidor que acha que é uma arte e vai lá assistir a soltura, ele vai pagar mais caro na hora de ter que viajar, porque isso daí traz consequências, né, para o comércio, enfim, de tudo. Ou seja, esse rebaixar o céu é assim, o céu brasileiro está perdendo pontos, ou seja, está sendo considerado por entidades internacionais, por empresas internacionais, como um céu perigoso para se voar. É isso o sentido? Exatamente, né? Os balões, como eu citei aqui, cada vez os criminosos eles tentam aumentar o tamanho do balão, né? Vai ficando bonito para eles, né? Vai aumentando o tamanho, então os balões eles vão tomando uma altura maior, né? Uma altura maior e vai ficando mais perigoso. Tem determinada altura que o avião lá, né? Ele está lá no piloto automático, enfim. Você pega lá um avião de grande porte para ele fazer uma manobra evasiva de emergência, é muito complicado, né? Tudo isso daí eu vi, né, nessa palestra que a gente participou com o pessoal aí da aviação civil. Então, é muito importante esse trabalho que a Polícia Militar Ambiental faz para impedir a fabricação desses balões, né? E também impedir a soltura. A gente iniciou a Operação Golf Air, né, esse mês, e não é a primeira e não vai ser a última, porque a gente vai combater esse crime, que ele é um crime muito perigoso. Parece que não, mas é um crime muito perigoso. A Operação Golf Air é uma ação para coibir a soltura de balões. É um programa específico para isso? Não só... o produto final é coibir a soltura, né? Mas a gente vai lá desde a fábrica, né? Vamos pegar lá, a gente pegou lá, né? Aprendemos nessa operação que a gente fez, a Golf Air 1, aprendemos 31 balões, mais de 7 pessoas presas, conduzidas para a delegacia de polícia, diversos autos de infração, materiais apreendidos, enfim. A gente vai lá minando isso daí, né? Tentando impedir que a gente tem certeza que esses 31 não foram para o céu. Esses 31 não foram para o céu e criminosos foram presos por conta disso daí. Você acompanha aqui pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também a Rádio Universal AM 810 de Santos, o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E nessa conversa hoje com a gente, o capitão Sucaites e também o tenente Pérez, ambos do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Tenente Pérez, a gente tem números para falar um pouco mais ainda sobre a questão dos balões, número de apreensões, o que acontece também com as apreensões nas fábricas que constroem os balões, quais são as estatísticas? A questão de estatística, a gente tem efetivamente os balões construídos e prontos, uma média de 50, né, que foram apreendidos neste ano. Até pela questão da fase, da época que ainda a gente está entrando na época de soltura de balões, né? Onde
foi falado aí sobre que a nossa produtividade vai aumentar ainda mais, mas já há uma curva ascendente de produtividade com relação a essa apreensão de balões, justamente pela criação dessa ação policial, dessa operação, que há a inteligência, a informação que chega, a questão de aonde se fabrica e até onde se comercializa, e dos grupos baloeiros, que são vários, né? Mas a desarticulação desses grupos é também um trabalho que a gente tem feito para poder, justamente através da imprensa, através de órgãos como hoje estamos fazendo aqui, conversando sobre isso e levando a consciência de que há uma mão forte do Estado que está atrás de quem está fabricando esse tipo de material. Com relação à nossa de fabricação, só nessa operação foram fechadas 5 fábricas de balões. Então, é apreendido todo o material e é levado à destruição, para que não haja a punição. A punição já vem logo a cavalo, né? Tipo, já vai ser destruído para não ser utilizado aquele equipamento para fabricação. Então, só nesta operação já foram 5 fábricas que fecharam, e mais de R$500 milhão em multas. E sobre acidentes que você já tenha presenciado por conta de balões, qual é o mais grave, ou o que mais te marcou nessa ocorrência? Nós temos a parada, por exemplo, na minha questão que pega o ABC Paulista, a parada da Anchieta e da Imigrantes por causa de balão. Imagina o prejuízo à cidade de São Paulo, você ter que parar por causa da queda de um balão de 60 metros, balão de 50 metros, balão grande, balão pesado, entendeu? E isso leva a um prejuízo muito grande, porque pode pegar, inclusive, em rede elétrica, como já tive experiência em pegar em rede elétrica e levar a um blackout por causa da segurança, só que aí você afeta todo um bairro, toda uma cidade, por causa do balão que caiu na rede elétrica. E a questão das habitações urbanas que têm, as habitações urbanas mais humildes, que têm a sua estrutura de madeira. Quando o balão cai num ambiente como esse, é um prejuízo certo à vida humana. O incêndio acontece e as causas são terríveis, né? Você vê pessoas que perdem tudo na vida, porque o barraco que ele morava queimou, né? Capitão Sukaitis, qual é a capacitação necessária para se tornar um policial militar ambiental? A gente sabe que vocês atuam como policial militar em todas as frentes, também atuando em relação ao crime comum. Não é porque é a polícia ambiental que vocês vão lidar só com os crimes relacionados ao meio ambiente, mas, de uma maneira geral, a capacitação para essa atividade. Bem, hoje nós temos uma divisão de treinamento, né, uma divisão de ensino, ela é localizada no bairro da Vila Mariana, que inclusive nós temos a formação do soldado para a Polícia Militar. Então nós temos lá pelotões de formação de soldado. Então a gente pega lá o civil, né, e vai formar para a Polícia Militar, não necessariamente apenas para o policiamento ambiental. A gente forma para a Polícia Militar Ambiental. Para o policiamento ambiental, o policial militar ele é transferido para cá. Chegou aqui, ele vai fazer um curso de adaptação e capacitação básica. Então, a gente chama de treinamento de adaptação e capacitação básica. Esse treinamento ele dura de 2 a 3 semanas, e aí ele engloba tanto a parte administrativa, né, quanto a parte operacional. Então, vamos levar por parte prática, né, e a parte aí de sala de aula, né? Então, o policial militar ele vai ter contato com todos os tipos, né, de ocorrência que a gente atende, enfim, a gente vai dar aquele treinamento básico para ele. Fora isso, nós temos os cursos e os estágios que a divisão de ensino proporciona. Falando ainda desse treinamento básico, é feita uma avaliação. Se ele não passar nessa avaliação, ele não vai poder vestir, né, esse fardamento camuflado que a gente está vestindo aqui hoje, né, nessa entrevista, que é o nosso fardamento do dia a dia. Ele não é autorizado a vestir, e aí ele vai passar por um reteste, e se não passar novamente, aí ele vai ser disponibilizado para sair do policiamento ambiental. Então, é um treinamento muito rigoroso, é uma avaliação muito rígida,
porque a gente preza no policiamento ambiental pela qualidade, né, do nosso atendimento para a sociedade paulista. Isso daí é o mais importante para a gente. E ainda dentro dessa qualidade, o que a gente tem? A gente tem a divisão de ensino fornecendo um curso chamado que é o curso básico, né, do policiamento ambiental. Nós temos o nosso curso hoje, que é o curso náutico, né, que é o policial, ele vai aprender o policiamento náutico, que ele é muito rígido, que ele é feito lá na região ali do litoral. Nós temos cursos para identificação de madeira, nós temos curso para manuseio de fauna, nós temos o curso para identificação de estágios, né, de vegetação, porque é muito importante isso aí, faz diferença na hora de você potencializar ou não o crime e a infração ambiental, o estágio que aquela vegetação está. Então, o policiamento ambiental, a gente preza muito pela qualidade do nosso policial militar ambiental. Para quê? Para que essa qualidade ela saia lá na ponta do papel. Hoje, Mauro, o policiamento ambiental ele faz tudo por tecnologia. Então, a gente vai fazer um boletim de ocorrência, ele é feito de forma digital, ele imprime numa impressora térmica, entrega lá para o criminoso, para o infrator que ele foi multado, foi preso, e tudo na parte da tecnologia, até a gente ter a nossa conciliação ambiental. E essa conciliação ambiental ela é muito importante, porque hoje, juntamente com a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o nosso policial militar ele faz essa conciliação ambiental, que é o quê? Eu tomei uma multa, eu quero, né, recuperar o meio ambiente, me arrependi, então eu vou parcelar essa multa, eu vou recuperar esse meio ambiente, tudo é resolvido nessa conciliação ambiental, que é uma parte comunitária, né, que é um dos pilares da Polícia Militar, é o policiamento comunitário, são os direitos humanos preservados. Então, a gente tem essa conciliação ambiental, ela é muito importante nessa parte de tecnologia. Então, nós temos aí a tecnologia nossa como aliada hoje no policiamento ambiental. Tenente Pérez, ontem, dia 27 de maio, foi celebrado o Dia da Mata Atlântica, é o bioma que aqui no nosso estado, São Paulo, está no entorno das áreas metropolitanas e também no litoral, e por isso sofre uma grande pressão imobiliária e do turismo. Aí temos um dado aqui, segundo o levantamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento nessa região cresceu 406% entre 2019 e 2020, e um problema que se repete em escala semelhante também em outros estados. Para falar dessa data, 27 de maio, Dia da Mata Atlântica, o que é preciso para que isso não fique apenas no calendário oficial do estado, não fique apenas no papel, que isso se torne uma situação em que as pessoas tenham consciência em relação a isso, passar pelos bancos escolares. O que tem de necessário nisso, Tenente? Como bem dito aí por você, Mauro, eu acho importante essa conscientização social sobre o papel da mata, principalmente na questão de água. Esse aumento que está sendo referido pelo INPE, em sua observação e na sua maioria pelas ferramentas que eles utilizaram, né, pode ser em torno das represas. E isso afeta diretamente a vida humana. Então, a pessoa, às vezes, pela necessidade da moradia individual, acaba afetando a coletividade no seu bem mais básico, que é a vida. Como dito, né, só precisa de água aquele que respira. Só isso. Então, há uma necessidade de conscientização como uma forma paralela de importância, de identificação da importância. Nos Estados Unidos, a questão da água é tratada pelo exército americano como uma questão federal. É tamanha a importância da água. E foi em 2019 e 2020 esses dados, mas eu trago uma novidade. Em 2021, nós, como uma companhia que trata dessas questões do meio ambiente, estamos empenhados numa ação tática e especial e já temos colhido excelentes resultados na recuperação de algumas dessas áreas com relação à extração desses invasores e congelamento daquela área com embargo daquele terreno que, tendo dono, deveria cuidar, não é verdade? Você está falando a respeito, eu vou até engatar aqui uma questão, tem uma força-tarefa da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, que localizou somente nos últimos 5 meses mais de 50 loteamentos
construídos ilegalmente em áreas de mananciais. O trabalho de combate a essas construções irregulares tem sido um dos maiores desafios da PM nos últimos anos. Não é isso, tenente? Eu corroboro com essa informação e digo que nós estamos empenhados, bem empenhados nessa atividade, e eu acredito que até o capitão Sucaites consiga dar uma resposta um pouco mais própria, porque quem está à frente é o nosso comando de batalhão, mas a frente capitaneando esse assunto é o capitão Sucaites. Capitão Sucaites, tem a questão, a gente sabe muito bem, o crime organizado coordenando invasões em áreas de mananciais de São Paulo. É um permanente enxuga-gelo, né? Mauro, na verdade, assim, né? A gente identificou que o loteamento irregular, né? Aquela área ilegal que não fizeram o correto licenciamento, ela é muito lucrativa, né, para o chamado aí, essas organizações criminosas, né? Então, nós estamos hoje com essa missão, né? Vamos chamar de força-tarefa aí, como você já chamou, né? Mas é uma força tática, assim, empenhada nisso daí. Então, nós temos hoje não só a parte operacional, nós temos um departamento técnico com policiais habilitados, né, em georreferenciamento. Então, esse departamento técnico, ele prepara todo um relatório com informações técnicas para que chegue na ponta da linha, para aquele policial que vai atender aquela ocorrência, ele vem pronto, né? Ele vai preparado. Quem é o proprietário da área? Quanto foi desmatado? O que foi desmatado? Quem é que pode estar por trás disso daí? Qual a associação, né? Que eles utilizam muitas associações, como, entre aspas, laranjas, né? Para tentar burlar a fiscalização. Enfim, vem tudo preparado. Somado a esse relatório, a gente tem a tecnologia. Então, hoje a gente está empenhando motos, viaturas 4x4, embarcações, drone. Hoje nós tivemos uma ação com o sobrevoo com o nosso helicóptero do CAV-PM, lá do nosso comando de aviação, que trabalha numa parceria fantástica com a gente, e a gente identificou um local com a máquina trabalhando. De imediato, as nossas equipes foram e estão, nesse exato momento, com flagrante. Estamos lá com 2 máquinas, as pessoas presas. Então, é a tecnologia aliada ao policiamento, com o serviço de inteligência, entendeu? É isso que a gente vai vencer e vai parar com esse negócio de enxugar gelo. A gente estabeleceu processos aqui para acompanhar todo, né, esse andamento. Porque isso não é um problema só da Polícia Militar, Mauro. É um problema da Prefeitura, é um problema lá da energia elétrica que é ligada ilegalmente, a água que é ligada ilegalmente. Então, a Polícia Militar está na coordenação de tudo isso, tentando aí empenhar todos esses órgãos, né, e mostrar, né, sobra a parte social, porque a Polícia Militar é preocupada com a parte social. Porque aquela pessoa que está lá, Mauro, ela é vítima, né? A gente tem notícias lá, né, o criminoso fala, olha, um lote eu te vendo por 20 mil ou 70 mil à vista, 20 mil à vista ou 70 mil parcelado. Aí aquela pessoa fica amarrada, né, aqueles parcelamentos gigantescos, né, com aquela organização criminosa. Aquela pessoa, todo aquele dinheiro suado que o trabalhador conseguiu juntar, ele despeja na mão de um lote que é ilegal. E aí a polícia vai lá, né, acaba interditando, embargando, enfim. A gente é muito preocupado com essa parte social. Então, a prefeitura ela é acionada para que ela tome conta dessa parte social. Tenente Pérez, a gente já tem perguntas aqui da nossa audiência, faltando 11 minutos para uma. Tem uma questão aqui da Juliana Rocha, ela está com a gente no Instagram e ela pergunta: o Batalhão de Polícia Ambiental também age em casos de invasão de terras, sítios e chácaras? Já que a gente está tratando aqui sobre essa questão de invasão de áreas de mananciais? Sim, sim. A proteção à pessoa que habita no meio rural, com certeza, a gente atua, mas, claro, é a Polícia Militar. Ligando 90, o policiamento vai estar, a viatura que estiver mais próxima vai encostar, porque o nosso telefone é o 90 também, né? Nós temos outras entradas de denúncia, mas a nossa atuação com relação a invasões também nos afeta, sim, e é de interesse de Estado a questão de invasão, né? Não é só um interesse ambiental, né? A questão de ordem pública, a questão se é uma organização de movimento social que está fazendo, qual é o viés dessa invasão, né? Isso tudo é muito importante para uma questão de ordem pública, né?
E a questão da segurança hídrica, né, capitão Sucaites? Tem uma notícia aqui, está na página do Estadão, o governo confirma alerta de emergência hídrica para 5 estados de junho a setembro. É o primeiro alerta dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos no país. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná são atingidos pela bacia do Rio Paraná, onde a situação é classificada como severa. Sua avaliação. Mauro, é nisso que a gente vem falando, né? Que a gente explicou hoje aqui. As pessoas têm que se conscientizar. Na hora que faltar, vai faltar água para todos. Então, para quem, né, mesmo quem não está conseguindo enxergar isso daí. Por isso que o nosso combate é importante. A população, ela é peça fundamental nisso daí, através de como? Através de denúncias, né? Através da propagação, né, do serviço da Polícia Militar Ambiental, do serviço da Polícia Militar em si. Então, o problema é de todos, né? A Polícia Militar Ambiental, através dessa força-tarefa aí que citamos, a gente está combatendo isso, a gente vai vencer. Estamos com números fantásticos, já em 5 meses de trabalho, estamos com números fantásticos, nós estamos aprimorando o nosso serviço a cada dia que passa, nós temos aí oficiais estudando todos os dias a melhor forma de agir, a melhor forma de você conseguir interagir com os demais órgãos. Nós temos hoje a OIDA, que é uma operação integrada à defesa das águas, é um convênio entre o Estado de São Paulo e o município de São Paulo. Hoje o nosso coronel Motoca, o comandante do CPAMB, ele é um dos coordenadores, né, de um dos grupos executivos, né, que põe a mão na massa lá para conseguir fazer isso funcionar. Então, a gente já estamos com resultados fantásticos e vamos melhorar a cada dia para que a gente não tenha essa catástrofe hídrica, né? Tenente Pérez, Álvaro Nogueira, com a gente no nosso canal no YouTube. Ele pergunta a sua avaliação sobre os chamados balões sem fogo, que usam apenas ar quente. E aí ele pergunta, também são perigosos? Balão para a Polícia Ambiental é balão, com fogo ou sem fogo. Subiu, quem subiu vai tomar multa. Balão é fogo, né? Paulo, só para acrescentar, qualquer artefato que você solte sem controle, que seria um balão, por exemplo, você tem que ter uma autorização da ANAC, né? Porque você pode causar, como já foi citado aqui, acidentes aéreos. Então, existe um crime no nosso Código Penal que é disso daí, que é soltar, né, artefatos que sem controle nenhum. Então, por isso que a gente fala, né, o balão chamado ecológico, ele também é perigoso. E, inclusive, né, sem autorização. Você tem que ter autorização. A gente não pode sair soltando aí qualquer artefato sem controle aí no céu, né? Sucaites, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, todos os dias. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Ele pergunta se você tem informação de quantos condenados por crimes ambientais cumprem pena atualmente no sistema prisional paulista. A gente falou um pouco atrás. O que dá para acrescentar para o seu Jaime aqui nessa resposta? Olha, talvez essa seja uma informação que o sistema penitenciário ou o sistema judiciário pode passar, né? A gente não tem esse controle, mas os crimes ambientais, a sua maioria são crimes que são de menor potencial ofensivo, né? Ou seja, é o termo circunstanciado. Os crimes de maiores penas, aí o indivíduo acaba indo preso. Então, como a gente deu o exemplo aí, os balões, o indivíduo vai preso. Essas associações criminosas que a gente comentou dos loteamentos ilegais. Não é só o crime ambiental de desmatamento. Nós temos o crime contra a administração pública, que é vender os lotes. Também é uma pena pesadíssima de 1 a 4 anos, podendo ser de 1 a 5 anos. Nós temos o crime de furto de energia, crime de furto de água. Então, se caracterizar da associação criminosa, a gente já começa a olhar de um outro patamar. Então, é isso que a gente acaba passando aqui para o nosso telespectador. Cristiane Duarte, nossa audiência no Instagram. Tenente Pérez, ela pergunta se é possível adotar legalmente um animal silvestre. Nunca. O que é possível, o que eu entendi é regularizar a vida de um que já foi retirado. O que é possível é procurar um criador autorizado do IBAMA que possa vender com anilha. Você vai ter essa nota fiscal, você vai ter a origem do animal. Isso aí é possível ter animal silvestre desde que é autorizado, né? Mas regularizar um animal silvestre, não existe isso. Então, aquele papagaio que está na casa da vovó, entregue.
esse jabuti que está na casa da avó e entregue, tá? Se está irregular, não tem anilha, não tem nota fiscal, está passivo de tomar uma visita da Polícia Ambiental e será punido, tá ok? Tenente Pérez, no Facebook, Eunides Silva de Carvalho Pérez, é sua xará de sobrenome aqui, talvez seja parente, com relação a algum programa junto às escolas, o que a Ambiental tem feito? Pergunta ela. Com relação a algum programa junto às escolas, o que a Polícia Ambiental tem feito? Primeiro, nessa resposta boa tarde, mãe, né? Porque foi a minha mãe que tá. E sim, nós fazemos um trabalho de educação ambiental. Cada pelotão tem uma agenda. Por causa da pandemia, por causa dessa questão toda, a gente está um pouco refreado quanto a isso, mas nós trazemos as escolas até a nossa unidade policial e lá nós temos um formato de educação ambiental para várias faixas etárias, né? Inclusive, no ano passado eu recebi formandos de biologia que tinham curiosidades sobre a nossa atividade. Nós recebemos, explicamos isso tudo no nosso status de pelotão. Dona Eunide Silva, mãe do nosso Tenente Pérez, aqui um abraço para a senhora, obrigado pela participação. O Lucas Saldanha, com a gente no Facebook. Capitão, gira muito dinheiro nos crimes ambientais? Aí ele pergunta também quais as penas desses criminosos. Já falamos aqui, mas em cifras, o que você pode acrescentar para o Lucas? Vou dar 2 exemplos, então, Mauro. O crimes contra a fauna. Hoje é o 3º tráfico mais rentável no mundo, girando talvez em torno de 15 milhões de dólares, tá? O crime de tráfico de animais, né? E aí você também pode incluir aí peixes, né? E às vezes algumas plantas, né? E o de loteamento irregular também está valendo muito. Se você vê aí loteamento, 650 lotes vendendo a R$70 mil. Então, os criminosos estão tentando explorar, sim, mas nós estamos lá para impedir isso e, inclusive, para propagar para a população que é proibido ali, né? Que é proibido. E muito rapidinho, que o tempo está super em cima, Tenente Pérez, a Vera Lima. Nossa audiência no Facebook todos os dias. No estado de São Paulo, a Polícia Ambiental também tem muitos problemas com garimpos clandestinos? Pergunta a Vera Lima. Bem rapidinho. Tenente. Garimpo clandestino, apareceu esse tipo de ocorrência, não é comum, mas apareceu sim, tá? E tivemos, inclusive, um confronto armado no ano passado, ano retrasado, com garimpeiros, na divisa com o Paraná. E a exploração tem acontecido e a nossa preocupação, estamos sim trabalhando com inteligência para desarticular esse tipo de ação. Sua despedida em 5 segundos, Tenente. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado aos meus familiares que estiveram aí presentes, né? E estamos à disposição no que tange aí ao policiamento ambiental para poder auxiliar a população. 5 segundos para sua despedida, capitão. Muito obrigado, Mauro, telespectadores. Conte sempre com a Polícia Militar. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira, com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A nossa conversa hoje sobre meio ambiente com o capitão Sucaites e com o tenente Pérez, do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, na nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, é também o nosso gerente técnico na Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon. A diretora nossa de produção é a Zenilda Salvato, nosso diretor de jornalismo, diretor-geral do programa é o Fausto Camunha. Do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Deixando o recado aqui agora, chegando na sequência da programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, dá umas 2, e a partir das 2 da tarde, o musical Trianon. Dermeval, seja bem-vindo aí, bom programa para você. A você, nosso ouvinte e a nossa audiência, nosso espectador, muito obrigado por tudo ao longo dessa semana, um bom final de semana para todo mundo. Protejam-se aí do coronavírus, da Covid-19, até segunda-feira. Tchau, tchau. 1h em ponto.